Boa noite a todos que estão chegando aqui para essa nossa live do Colégio Degrau, Degrau ao vivo. É com enorme prazer. Olá, Dori, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Deixa eu me posicionar aqui. Tá bom. Nós estamos te vendo deitadinha. Opa, então vamos deixar em pé. Agora melhorou, agora ficou ótimo. Ficou maravilhoso. Estou dando as boas-vindas e boa noite para o pessoal que está se juntando a nós, que estão entrando com calma, com tranquilidade. Isto. Né? Eu acho que está muito alto. Se puder abaixar um pouquinho, ficaria perfeito. Deixa eu dar uma melhoradinha por Pouca aqui. coisa. Pouca coisa. Em um minuto a gente resolve isso aqui com os meus livros, João. Olha só, é uma live calcada no conhecimento. Isso. Vamos lá. Né? Com certeza. Opa, será que ficou bom? Melhora um pouco. Vamos baixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E agora, ficou bom? Ficou bom, ficou ótimo. Então tá ótimo, João. Boa Dori, noite. Vamos começando então. Noite. É uma alegria imensa nessa noite de hoje, em nome do Colégio Degrau, né? E dos mantenedores de nosso colégio, dos professores, colegas de trabalho nosso, dos alunos, seus familiares, enfim. Muita gente bacana nos presenteando e entrando para essa live. E uma oportunidade maravilhosa, né, de termos você, a supervisora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, falando conosco nessa noite diretamente de Curitiba. Então, assim, vários alunos entrando, familiares, parentes. Que bom, que bom. Muita gente prestigiando, colegas professores, né, do Degrau, diretores, coordenadores, muito legal mesmo. E com certeza muitos se juntarão a nós ao longo da nossa conversa, né? Tomara. Estamos aqui. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo certo, podemos começar. Maravilha. Então, boa noite oficialmente para todos. Eu sou o João, coordenador pedagógico do Colégio Degrau. E hoje nós teremos aqui conosco a Doriane Ferreira, como eu disse há pouco, a supervisora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino. E nós falaremos, claro, de um assunto muito relevante, que é essa transformação, né, Dori? Que, na verdade, já vinha acontecendo há um tempo na educação, mas que, de repente, com essa questão da pandemia, acelerou bastante as coisas, né? E todo mundo se desdobrando para dar conta de ensinar esses alunos que estão em casa, que não podem estar no colégio, né, mantendo a mesma qualidade de ensino, embora cada um nas suas casas. Então, nós vamos começar conversando um pouco sobre isso e a questão das metodologias ativas, com certeza. Certo? Dori, vamos lá. Quando a gente fala de metodologias ativas, né, o que são as metodologias ativas? Bem, em primeiro lugar, boa noite, né? Boa noite a todos que estão aqui conosco, os pais, alunos, os colaboradores do Colégio Degrau, né? É um prazer estar com vocês novamente, né? Já tive o prazer de falar para vocês e hoje estamos aqui num outro formato, né? No formato online, né? É preciso dizer aqui, anteriormente a isso, né, João, antes da gente falar aqui diretamente das metodologias ativas, que esse momento é um momento que promoveu, assim, uma virada de 360 graus, né, na nossa educação, né, virou uma chave, né, foi como a gente apertar num interruptor aqui, né? Eu lembro que eu estava em viagem de roteiro. Aliás, a última escola que eu atendi presencialmente foi o Colégio Degrau, né? Olha só que bacana. E a partir daí, então, a empresa me solicitou voltar, né? Porque já estava aí colocado pelos órgãos oficiais do isolamento social.
e eu voltei para Curitiba no dia 17, atendi o Colégio Degrau no dia 17, voltei para Curitiba no dia 17. No dia 18 de março, eu cheguei para trabalhar normalmente, até porque eu cheguei de madrugada em Curitiba. Quando eu cheguei na empresa, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém e falaram, o que que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim trabalhar, né? E aí falaram, não, Dori, a gente já está em isolamento social, você pega o que você precisar e você retorna então para casa e nós vamos começar a nos organizar a partir então de um trabalho remoto, né? Então foi uma situação que a vida nos colocou, não foi algo que nós tivemos escolha, né, para optar, não, vamos fazer isso ou não vamos fazer isso, nós estamos assim no modo sobrevivência, né? E dentro desse modo sobrevivência, né, e tudo isso acontecendo sem que a gente pudesse, então, fazer escolhas ou exigências, né, nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente, né? E quando nós nos colocamos em situações complexas como essa que está colocada agora, nós sempre temos dois caminhos, né, João? Nós temos o caminho de simplesmente nos paralisarmos por conta de medos, de incertezas, de inseguranças, mas quando a gente fala de paralisar, vai além do medo, vai para o pânico, né? Ou então a gente pega esse limão, faz uma bela de uma limonada, né? E a gente ainda desfruta dessa limonada. Claro que colocando tudo nas suas devidas proporções, né? É claro que o medo é lícito, né? O medo do desconhecido é isso, e todos nós fomos desafiados nesse momento, né? Sim. Escola foi desafiada, família foi desafiada e professores foram desafiados a operar de um modo que não era o habitual, né? E que para alguns mais fácil, para outros nem tanto, né? Então, aqui nós tivemos que reconstruir, nós tivemos aqui que nos reinventar, porque nós fomos desestabilizados das nossas certezas, inclusive das nossas certezas pedagógicas, né? Com certeza. Quantos professores a gente fala que dizem assim para a gente, não, eu preciso falar isso para o meu aluno, porque se eu não falar, ele não vai entender, ele não vai aprender, né? E agora nós estamos num modo que nós não temos mais o tempo que nós gostaríamos para falar tudo, para mostrar tudo, e nós temos aqui que depositar o nosso voto de confiança também na capacidade de aprendizagem dos nossos alunos. Com certeza. Né? Então, e é interessante que a gente percebe essa mudança de eixo, que já vinha, na verdade, esse eixo de aprendizagem, antigamente centrado mais na figura do professor, né? Detentor de conhecimento e muito responsável por o processo, e passando para, na verdade, esse eixo, esse foco no aluno, né? A aprendizagem centrada, voltada para o aluno, que tem um potencial incrível e absurdo para ser trabalhado. Exatamente, né? Então, aqui, diante desse... Todos me vendo? Agora sim, deu uma travadinha, mas agora está tudo em ordem. De se paralisar ou de fazer uma bela limonada, eu acho que é lícito ter esse medo, né? Existem alguns professores ou profissionais que nesta virada, né, chegaram a entrar no pânico, né? E aqui nós ativamos aqui outras habilidades, né, construídas como a solidariedade, o respeito, a empatia, né? E estamos dando a volta por cima e entendendo então que nós temos oportunidades, né, de
aprendermos, de reaprendermos, de nos reconstruirmos. E eu ouso dizer, João, que nesses 76 dias de isolamento social, eu fui contar direitinho ali no calendário, né? Eu ouso dizer que nesses 76 dias de isolamento social, todos nós aqui estamos nos reinventando, estamos nos aprimorando e evoluímos com certeza em 76 dias mais do que muitos e muitos anos de educação que nós tivemos, né? Porque nós tivemos que enxergar aquilo que nós não enxergávamos em condições normais de temperatura e pressão, não é verdade? Sim, então com agora certeza. nós não temos mais outro caminho. Nós temos que abrir para ousar, né? E enfrentar esses desafios, né? Bem, mas aí, João, você falou para mim um pouquinho das metodologias ativas, né? Ativas, O que isso. seriam, então, essas metodologias ativas? Vamos entender um pouquinho Elas são uma melhor. novidade, elas já existem há algum tempo. Como é que funciona isso, Dori? Isso, então vamos lá. Primeiro é importante a gente entender um pouquinho a origem dessa palavra, né? Certo. Quando eu falo de metodologia, né, eu falo do neologismo. A metodologia, ela vem de uma outra palavra, ela deriva de uma outra palavra, né, que é o método, que vem do grego, né? E quando eu falo de método, eu desmontando esta palavra método, eu quebrando, né, eu vou entender a meta, né? E o que é a meta? A meta é algo que está lá além de nós. É aquilo que nós queremos alcançar, né? Que está lá ao final do percurso. Qual é a minha meta? Onde é que eu quero chegar? E quebrando também essa palavra, eu tenho a segunda parte, que é o odos, né? Que é o métodos, né? O método, que significa, então, a passagem e o caminho, né? Então, quando eu falo de método, eu estou falando do caminho que eu vou trilhar para chegar exatamente no ponto que eu quero alcançar, né? E Que quando eu falo, bacana. então, e junto a palavra aqui, a questão do logia, porque eu estou falando de metodologia, né? Eu vou falar, então, que a logia vem como a ciência que vai estudar, então, esse caminho para eu alcançar um determinado objetivo. Ou seja, traduzindo tudo isso, quando eu falo em aprendizagem aqui e falo em metodologia, eu estou estudando o caminho que eu vou trilhar para que o meu aluno aprenda, né? E aqui também é importante a gente entender o que é aprender, né? Perfeito. O que seria aprender, né? Nós só aprendemos efetivamente quando, diante daquilo que nós vivenciamos e conhecemos, nós mudamos o nosso comportamento. Então, nós não podemos dizer que o nosso aluno aprendeu porque ele tirou um 10 na prova. Sim, né? somente Ele por aprendeu, notas, né? Isso, ele aprendeu quando ele efetivamente está aplicando aquilo para quê? Para conviver melhor em sociedade, para entender melhor o mundo que ele vive. Pois bem, então isso seria a metodologia. E quando eu falo em metodologia, volta e meia eu ouço assim, puxa, mas e o método positivo? E a metodologia positivo? É preciso esclarecer aqui que o positivo, o sistema positivo de ensino, ele não é um método. O sistema positivo de ensino é um composto de soluções didáticas que vão, então, facilitar o processo de ensino e de aprendizagem das nossas crianças por meio de vários produtos e vários serviços. Esse sistema de ensino, ele tem, então, uma proposta pedagógica. E a proposta pedagógica que ele tem é uma proposta
interacionista, porque a gente entende que a criança aprende por meio da interação. Interação com o meio social, interação com o meio físico. Portanto, os nossos alunos terão que viver, experimentar o conhecimento, né? Então, quando a gente fala de proposta interacionista, então, nós vamos querer sempre uma troca de experiências do nosso aluno, né? Com os demais alunos, com o professor, com os pais, com o meio, né? Como é mais fácil o aluno entender o desenvolvimento de uma planta se ele efetivamente acompanhar o desenvolvimento e o crescimento de uma planta. Com certeza. Ô, Dori, e você falou a questão da interação, da importância do sócio-interacionismo, né, nas crianças, mas também a gente sabe que isso está presente, é extremamente importante nos adolescentes também, quando eles aprendem, adultos, em todas as fases, né? Exatamente. E outra coisa que me ocorreu, que você falava dessa questão da interação. Nós estamos tendo muita interação nesse momento, porém uma interação diferente, uma interação online, né? Exato. A interação ela continua, não fisicamente, né, por conta de toda essa questão, essa situação, porém é uma interação que tem acontecido demais, até intensificada online. Uhum. Exatamente. Bem, e quando a gente fala, então, em sistema, nós estamos falando, né, João, nessa proposta interacionista que propõe esta troca entre todos os participantes desse projeto, desse processo educativo. E aí é importante nós entendermos que dentro de um material que tem uma proposta de interação, nós vamos trabalhar com diversas metodologias. E é por isso que o material didático do professor é um pouco diferente do material didático do aluno. Porque na conversa do autor do material com o professor, ele vai sugerir, ele vai propor metodologias diferenciadas para o tratamento de um mesmo assunto. Por quê? Porque somos todos diferentes. Porque e aprendemos de formas diferentes também, aprendemos de formas diferentes. Então, aquele canal que é o preferencial para um aluno, talvez não seja para o outro. E nós temos que trazer aqui todas as possibilidades, né? Nós temos que procurar atingir nesse caminho metodológico, né, todos os alunos. Então, lá nas orientações metodológicas, nós trazemos, então, metodologias variadas para o atingimento dos nossos objetivos aqui, né? Mas aí, João, você falou em metodologias ativas. Ativa, isso. Então, eu estou entendendo aqui que estamos todos na mesma página, entendendo que é uma metodologia, né? Mas agora eu acresço aqui mais uma palavrinha. Eu falo de uma metodologia ativa. Metodologia ativa para quem? Para quem que ela vai ser ativa? Ela vai ativar o que especificamente, né? E aí você comentou ainda há pouco, né, sobre um modelo de ensino que tira o foco do professor, né, e traz o foco para o aluno. E é exatamente isso. Por muitos e muitos anos, ao longo da história da educação, nós tivemos um formato educativo que sempre tratou os alunos exigiu dos alunos uma atuação muito passiva nessa maneira de ensinar, né? Nós tivemos por muitos anos o professor como sujeito principal, né, nesse processo de ensino e detentor do conhecimento supremo, né? Aquela fonte que os alunos só tinham beber do professor. Eu costumo até brincar, né? Fala de dinossauro para ver quem é que conhece mais, né? Então, alguns paradigmas, algumas verdades absolutas vão sendo quebradas, né? Então, esses alunos muito passivos, muito ouvintes, né? Que
de conhecimentos do professor, são eles que precisam ser ativados efetivamente. Então, é uma metodologia ativa para ativar aqui uma troca de experiências constantes, né, que vão proporcionar o quê? A construção do conhecimento. Porque o conhecimento, diferente do que ainda muita gente fala, ele não é absorvido. Eu não consigo absorver o teu conhecimento. O teu conhecimento depende de todas as situações que você viveu, as situações que você experimentou, como é que você vivenciou. E isso você não consegue transferir para mim. Né? Então, eu terei que ser ativa, eu terei que experienciar, eu terei que ter responsabilidade construir. nesse processo. Né? Isto. E isso, João, nós podemos fazer independente da faixa etária. Nós podemos fazer com o pequenininho da educação infantil e nós podemos fazer com o adulto na universidade. Né? Então, as metodologias ativas, elas pretendem fazer com que o aluno seja o sujeito da sua aprendizagem. Né? E aí nós vamos falar que isso já está sendo tratado há muito tempo. Porque... Isso, às vezes, Dori, nas conversas que nós temos com as famílias, com os pais, né? Enfim, com as mães preocupados, nós temos a impressão que, às vezes, essa mudança, essa questão das metodologias ativas, embora estejam bem mais em evidência recentemente, é algo muito novo, é algo muito recente. Porém, a educação já vinha caminhando, né, nesse sentido já há algum tempo, não é de agora. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, de psicólogos aqui que talvez sejam um pouco mais familiares aos ouvidos dos pais, né? Quando a gente fala de Jean Piaget, quando a gente fala de Levi Vygotsky, né? Vygotsky lá sempre falando da importância da interação da criança com o meio, né? O Piaget falando aqui das fases do desenvolvimento da criança, da importância da criança experienciar, né? Da criança concretizar aquilo que ela está aprendendo, né? Isso já nos reporta lá 1896, os dois, se não me engano, nasceram no mesmo ano, né? Então já são questões que são abordadas há muito tempo, mas parece que na prática educativa ficavam ali no cantinho, meio que de castigo. Né? E hoje não. A partir ali da década de 90, então, a questão das metodologias ativas e da gente pensar nesse aluno como protagonista e sujeito da aprendizagem é que isso começa a tomar mais corpo para nós. Né? Então, nós temos aqui filmes ali, já do final ali da década de 80, de 90, né? Como Ao Mestre com Carinho, né? Que traz uma perspectiva um pouco diferente. A gente tem filmes como Sociedade dos Poetas Mortos, né? O Robin Williams ali, ele traz uma forma completamente de ensinar que valoriza o saber de cada aluno, a busca de cada aluno, né? Dori, e eu lembro muito do Sociedade dos Poetas Mortos. Eu lembro dos Poetas Mortos que o professor, o Mr. Keating, né, que era o Robin Williams, falava de formar pensadores livres, os free thinkers. E isso é muito interessante, né? Exatamente, porque a educação ela te proporciona liberdade. Né? Absolutamente. Exato, então você é livre. O conhecimento, né? Liberta. Né? Você não fica dependente de ninguém, né? Então, só completando aqui mais um filme como Sorriso de Mona Lisa. Show a Julia Roberts também, ela traz um encaminhamento muito especial de como ela lida com as alunas dela, né? Trazem aqui perspectivas para nós de mudança, né? De um olhar um pouco diferente, né? Dessa educação. E quando eu falo ativar o que nos nossos alunos, eu estou falando em ativar as sinapses cerebrais que eles fazem no momento de aprendizagem.
né? Então, no momento em que o meu aluno é solicitado a ter uma atividade mental construtiva no momento da aula, né? No momento da troca de experiências, ele está, então, criando sinapses cerebrais, ele está ampliando as suas sinapses, né? Ele Com está se certeza. desenvolvendo mais, né? Então, e ele vai trazer mais sentido e mais significado àquilo que ele aprende, né? Eu lembro que, por muitas vezes, quando eu fiz o meu cursinho, e me perdoem aqui aqueles professores de física, né? Mas que eu fazia aulas Ainda de bem que não mecânica. é inglês. Se fosse inglês, aí a ficaria. Eu fazia minhas aulas de mecânica, né? E parecia assim que eu não conseguia compreender, aquilo não fazia sentido para mim, né? Então eu saía da aula e eu dizia, puxa, mas para que eu vou aprender isso? Onde é que eu vou usar Ah, efetivamente? isso. Será que Sim, isso com vai ser certeza. útil na minha vida? Né? Então não adianta nada eu dizer, né, falar, recitar algum conceito sem entender o que aquilo efetivamente representa para mim, né? Então, entender aqui que esse menino participando, ele vai ter dimensões daquilo que está se ensinando para ele muito maiores do que um simples conteúdo conceitual. Ele vai entender que esse Absolutamente. conteúdo ele tem o conceito, né? Ele tem o conceito, que é aquilo, a sua definição, né? Os seus, enfim, ele vai ter os seus procedimentos e tudo isso vai ter que se revelar nas atitudes dos nossos alunos, né? Então, eu costumo dizer assim, né? Não adianta nada o meu aluno memorizar, né, uma definição de lixo para escrever na prova, né? Até porque essa definição de lixo ela já é muito questionada, né? Então, quando a gente olha ainda algumas definições de lixo, dizem para a gente assim: o lixo é aquele material que não tem valor, que vai ser descartado, né? Então, eu descarto aqui na minha casa uma garrafa, ela é lixo? Não é. Né? Aham. Então, eu tenho aqui um conteúdo conceitual que eu terei que ter um procedimento e uma atitude diferenciados com relação ao lixo. E eu tenho que mudar o meu comportamento social a partir deste conteúdo escolar. Né? Então, eu vou desenvolver aqui. Ressignificar isso tudo, né? Isso, eu vou ter que ressignificar tudo isso, né? Então, o pior de tudo ainda é nós trabalharmos com conteúdos escolares que não fazem sentido, né, no nosso dia a dia. E você perguntou para mim também, João, Doriane, de quanto tempo isso vem acontecendo, né? Ali na década de 90, essas questões, por uma metodologia mais ativa, ela começou a tomar mais corpo. É claro que Uhum. toma mais corpo, porque anteriormente já tinha muita gente discutindo, né? Então, ali no ano, ali mais ou menos entre 92 e 96, surge um relatório da Unesco que vai falar educação, um tesouro a descobrir. Né? Foi o Jacques Delors que capitaneou todo esse trabalho, e ali ele fala em 4 dimensões da aprendizagem, né? Ele vai falar do aprender a conhecer. E o que é o Sim, aprender a conhecer? É instigar este gosto, esse prazer pelo conhecimento. E eu só gosto daquilo que faz sentido na minha vida, daquilo que efetivamente eu entendo. Então, decorar um conceito, uma definição, só isso não basta. Eu tenho que ir para o com certeza. procedimental e para o atitudinal, para que isso Com faça certeza. sentido, né? Então, aprender a conhecer já está se falando lá desde a década de 90 com mais ênfase, né, no Brasil, né? Aprender a fazer, né? É aquela cultura do fazer, de colocar a mão na massa, a cultura maker está aí. Cultura Então, o nosso, maker, né? exato. Isso, aprender a conviver também, né? E aqui eu faço um parênteses à inclusão,
né? Aprender a conviver, respeitar as diferenças, entender o limite do outro, né? E tudo isso se constituindo no aprender a ser, para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas valorosas, para efetivamente praticarmos a cidadania e podermos interagir de maneira respeitosa, de maneira ética, respeitando aqui o meio ambiente, né? Com Então, isso certeza. já vem sendo Respeitando a discutido. nós mesmos também, né, nesse processo. Isto, as nossas limitações, entendendo as nossas Uhum. possibilidades, Conhecendo, claro. isto, né? E isso ainda toma corpo agora, João, quando surge então, né, depois dos estudos que já começaram há alguns anos, com a BNCC. Quando a gente fala Uhum. da BNCC em Base Nacional Comum Curricular, né? E essa BNCC, ao contrário do que ainda muitas pessoas dizem, ela não é o currículo, ela discute o currículo, mas ela vai além do currículo, porque ela também trata das questões metodológicas. Então, como vai ser este percurso de aprendizagem, Exato. né? Então, vamos tratando aqui dessa questão também na BNCC, né? Então, com o tempo, todo esse processo educativo deixou de estar centrado no professor e pensa no percurso que esse aluno vai trilhar para realmente ele aprender, né? Tudo isso que eu estou colocando aqui para você já é algo que é muito mais desenvolvido em outros países, João. Quando a gente Uhum. faz uma análise do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, nós vamos ver que, infelizmente, o nosso desempenho no PISA, na questão da leitura, da matemática e também das ciências, está muito aquém daquilo que se espera. Né? Então, o Brasil está lá, infelizmente, ainda atrás de países como a Argentina, né? Na sua classificação, que são exames aqui que vão mensurar o nível de aprendizagem dos nossos alunos, o nível de conhecimentos, né? Então, precisamos aqui avançar um pouco na questão da educação, um pouco bastante, né? Para que os nossos alunos cheguem num patamar também de uma aprendizagem que seja mais sólida e significativa, que não seja tão memorística, vamos falar assim, Sim. e fazendo um recorte aqui só de Eu me, memorizar, não dizendo que a memorização não é importante, porque em alguma medida ela é também, mas não pode ser só isso. Dori, eu me lembro, acredito que há uns 2, 3 anos, uma especialista fazendo uma análise dos resultados do PISA e dos resultados brasileiros, né? E ela dizia o seguinte: muitas vezes não é que o aluno brasileiro ele não saiba, por exemplo, escalas térmicas, né? Termométricas ou escalas térmicas, mas ele não consegue transpor aquela informação que foi apresentada a ele não consegue levar aquilo para o mundo, para a vida real, tornar aquilo Isso, realmente significativo. Então, ele sabe aquele conhecimento em si e para por ali. Ele não consegue transpor isso para a prática, para a vida, para o mundo, que é o que a aprendizagem significativa ela prega. Então, a gente aprende para aplicar, a gente aprende para usar, a gente aprende para ver significado naquilo ao nosso redor. Senão, o nosso cérebro é muito inteligente. O Rubem Alves falava muito isso, ele né? descarta, Daquilo né? que a gente aprende, não vê significado e não usa, tchau, ele deleta, né? É Exato, muito ele é muito interessante, a gente vê seletivo. com certeza, está trabalhando nessa construção de dar Exato. significado cada vez mais a esse conhecimento, né? Perfeito, perfeito, João. Bem, então seria mais ou menos essa questão da metodologia ativa, né? Então, ativar aqui, né, os nossos alunos para que eles aprendam e realmente aquilo que se ensina tenha significado para eles, tá? Posso fazer um adendo aí? Pois não? Nós estamos num momento de tanta transformação nesse ensinar, nesse aprender, em todos os sentidos, assim, no dia a dia. Nós estamos dando aula e muitos alunos falam, professor,
Eu aprendi tanto recurso de informática, de trabalhar com Word, de trabalhar com Excel, porque muitas vezes o conhecimento de um adolescente era Instagram, Facebook, Twitter, rede social. E não da informática e aquelas ferramentas que são oferecidas. Ou também, nós temos, por exemplo, no nosso colégio, um professor do Fundamental 2, ele está organizando um momento com os alunos dele, então eles estão trabalhando dentro daqueles conteúdos, e aí eles vão fazer uma entrevista, né, com uma pessoa especial, levando aquilo, extrapolando os limites, as paredes da sala de aula, para uma internet. Então eles vão fazer uma atividade no período da noite. E muitas vezes a gente não consegue olhar para isso e enxergar que, olha, o aprendizado está acontecendo. Meu filho, ele está, além das aulas que ele faz no período regular dele de aulas, isso está sendo extrapolado, essas barreiras físicas, de tempo, de tudo, e ele está aplicando isso no mundo, por exemplo. É interessante isso, né, Dori? Sim. Muitas vezes os pais ficam nessas aulas online, por exemplo, eles estão aprendendo como eles estariam se fosse numa aula presencial, e são preocupações justas, são preocupações lícitas nesse momento, né? Então, o que você nos diz a respeito disso? Essas aulas que nós temos nesse momento oferecido aos alunos de forma online, a questão do aprendizado que está acontecendo, do ensino que está sendo entregue a esses alunos, construído com esses alunos, versus o ensino nosso físico, né, dentro de sala de aula. É importante, João, a gente falar o seguinte, entendermos que quando nós falamos hoje de educação, nós não vamos falar simplesmente de conteúdos escolares, tá certo? Então, a BNCC hoje nos traz uma perspectiva que vai muito além. Precisamos entender que os conteúdos escolares são meio e não o fim do processo educativo. Então, nós utilizamos os conteúdos escolares para desenvolver competências e habilidades que são essenciais para que os nossos alunos convivam e sejam cidadãos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? A escola não trabalha só com conteúdos escolares. Né? Nós vamos partir aqui para desenvolvimento de competências e habilidades. Então, por exemplo, eu tenho que por meio lá vamos pensar aqui, da biologia, eu vou fazendo uma classificação de alguns animais. Puxa vida, mas no que isso vai servir para a minha vida? Eu estou classificando na biologia, as minhas crianças na educação infantil estão classificando o tipo de roupa de verão e de inverno, né? Os outros alunos estão fazendo a classificação lá em outra perspectiva, né? Por quê? Porque quando esse menino chegar lá no seu convívio social, ele vai saber classificar. Então, o conteúdo escolar, ele foi utilizado como um meio para eu desenvolver diversas competências e habilidades. Não só competências e habilidades na questão de conhecimento, mas também competências e habilidades na questão da comunicação e competências e habilidades nas questões também socioemocionais. Então, hoje, a BNCC traz para nós aqui competências, né, que não eram tão vistas, tão valorizadas no meio escolar. Então, eu tenho que trabalhar com o meu aluno hoje dentro... Ia te pedir um exemplo para o pessoal que está nos acompanhando ter isso mais claro, Dori. O que, por exemplo, que nós trabalhamos atualmente? Então, vamos pensar aqui. Dentro dos conteúdos escolares, eu preciso trabalhar aqui com o autocuidado, tá? Certo. Por que eu preciso trabalhar com autocuidado? Doriane, que relação eu vou fazer do autocuidado com os conteúdos escolares? Ora, gente, no momento em que eu estou trabalhando com a física,
no ensino médio com os meus alunos e eu estou tratando de uma questão de velocidade, eu tenho o gancho aqui muito facilitado Cuidado. para que, por meio do conteúdo de velocidade, eu possa fazer toda uma reflexão do autocuidado para aqueles meus alunos do ensino médio que já estão pegando o carro antes dos 18 anos, fazendo racha, não estão se cuidando, não estão usando cinto de segurança. Então, um Às vezes conteúdo tem consumindo relação bebida estreita. alcoólica, né? Isto, né? Então as coisas hoje eu costumo dizer que é tudo muito junto e misturado. Não dá mais para eu separar o conteúdo, não dá para eu separar a competência da habilidade. Faz-se isso tudo junto. E tudo isso é que vai trazer o quê? O significado, né? Para o que se estuda na escola, para o que se constrói na escola. Né? Mas aí, João, a gente pode pensar assim, como é que se coloca em prática tudo isso? Né? Como é Com que faz? certeza. Porque é muito comum da gente ouvir os pais falarem assim, nossa, mas no meu tempo não era assim. Eu não sei como é que faz isso. Está muito diferente. O meu livro era completamente diferente. Eu tinha que Eu fazer aprendi matemática de uma outra forma, né? Isto, né? Então, isso é muito comum. Então, como é que se coloca isso em prática? E aí eu vou voltar à minha fala inicial. É quebrando Certo. paradigmas, é rompendo com esses modelos. Opa! Barulhinho aí ou não? De leve. É rompendo, então, com esses modelos, né? De uma educação que o aluno, que o professor fala, que o aluno absorve, nosso aluno não é esponja, ele constrói, né? Ele precisa construir junto. Então, é quebrando esse modelo de educação e fazendo com que todo mundo possa participar. E isso pode acontecer, João, inclusive numa aula expositiva do professor, né? Numa aula expositiva em que haja a troca, né? Eu não estou pedindo aqui para descartar tudo que você fez. Existem momentos em que nós teremos que utilizar da aula expositiva, sim, né? Mas eu preciso possibilitar essa troca sempre. Então, quebrando alguns paradigmas que a gente tem, né? Como ensinar é falar. Aí, se eu não falar, o meu aluno não vai conseguir não entender. Aprende. Não aprende, né? Ensinar é reproduzir. Não, ele vai ter que fazer tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes a mesma coisa, que é para no dia da avaliação ele responder daquele jeito. Aí eu só estou num conteúdo que possa ser até conceitual, procedimental ou atitudinal, mas que não foi internalizado, não foi compreendido, não foi vivenciado pelo meu aluno, né? Outra questão, como é que eu faço isso? Entendendo, então, que essa metodologia é o caminho, né? E se é o caminho, então, errar faz parte, né? Com Porque certeza. nas nossas tentativas, nós vamos errar, né? Eu vejo aqui nesses últimos dias a minha filha tentando fazer um bolo de fubá. Ela já fez uns 4, mais ou menos, e eles estão ficando melhores, né? Mas ela vai aprendendo, ela vai entendendo como é que as coisas funcionam, né? Entender também que o bom aluno não é aquele que obedece o tempo todo. É um aluno que vai impor algumas resistências, que vai exigir um pouco mais, né? Que vai nos questionar daquilo que nós estamos trazendo para ele, né? Então, só é possível quebrar também o paradigma de que só é possível que a criança aprenda usando aquela fórmula do início, do meio e do fim. Né? E aí existe um livro que é maravilhoso, que se vocês não conhecerem, eu indico, que chama-se Zoom. Em tempo de pandemia, não é o Zoom a sala virtual, tá? Em tempo de pandemia, eu estou falando Zoom de um livro, né? Que ele vai fazendo um zoom, literalmente, ele vai abrindo as suas lentes de possibilidades e que eu posso começar esse livro tanto das primeiras páginas quanto das últimas, que o aluno vai ter a mesma compreensão,
né? Então, sair um pouquinho dessa ideia, né, de quebrar esses paradigmas, de fazer sempre da mesma maneira. Ah, se o professor não falar, o meu filho não vai aprender. O que que o professor vai colocar nesse percurso que vai fazer com que esse aluno visite exatamente aquilo que o professor almeja para que a Sim, aprendizagem aconteça. Só que aí a gente tem que dar o tempo do aluno também, com né? E certeza. entender que se eu mudo o caminho, o resultado ele vai sair um pouquinho diferente. E nós entendemos que diferente para melhor, tá? Bem, com tudo isso, eu quero dizer o seguinte: como é que faz a tal da metodologia ativa? Tá? A gente só faz bem feito aquilo que a gente planeja, que a gente executa, que a gente avalia, percebe naquilo que a gente pode melhorar e faz novamente. Né? Então, não tem outro segredo senão pelo planejamento do professor. Né? O professor pensar aqui em como é que ele vai fazer. E daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre qual tem que ser a receptividade dos pais também. Porque não adianta o aluno fazer isso se não tiver a contrapartida. Se eu falar assim, ah, não, mas desse jeito meu filho não vai aprender. E Não não abrir para aprende, o né? novo. Né? Então, o que eu diria para o professor hoje, né? Mais do que nunca para a aplicação da metodologia ativa? Estudar, pesquisar, ler, se atualizar, né? Entender que as crianças querem ser ativas. Elas não aguentam a monotonia, né? Existe um livro da autora Silvia Ortoff, que eu gosto muito, que chama-se Os Bichos que Tive. E lá, em um determinado capítulo, ela fala de um bichinho que toda criança tem, que é o bicho carpinteiro. Né? Então, as Aham. crianças, elas têm naturalmente essa energia, elas querem participar. A Não é à toa, curiosidade, né? isso, não é à toa, então, que quais são as áreas que muito tradicionalmente ao longo da história são muito apreciadas pelos alunos? As ciências, por conta dos Uhum. experimentos, a educação física, pelas O artes, movimento, claro. a educação física por conta do movimento, né? E as artes também, né? Então, nós temos que trazer toda essa experiência para todas as áreas. E por isso que a cultura maker no país está tomando um corpo tão grande, que é o aprender colocando a mão na massa, experienciando, né? E aí, João, também eu quero valorizar aqui o trabalho dos últimos anos que nós temos feito com os professores nos nossos cursos de metodologias, né? Que nós estamos trabalhando especificamente as possibilidades que a metodologia ativa traz. Então, pais, Sim. por favor, incentivem os professores a participarem, porque o professor que não estuda é o professor que não atualiza. Tem pais que de vez em quando dizem, ai, mas não, o professor tem que estar na escola. Não, vamos tirar pelo menos um tempo aqui para o nosso professor precisar, poder se aperfeiçoar, tá? Maravilha, maravilha. Você sabe que nessa questão que você falou do estudo, do planejamento, e uma palavra que precisa estar em evidência em ênfase mesmo, para todos nós, para todos os agentes desse processo, né? Seja a escola, os professores, os alunos, as famílias, é estar aberto. Então, se a Uhum. gente mantiver aquela postura que a gente teve por muitos e muitos anos, né? Eu brinco com os meus alunos, eu brinco com os professores, eu digo, olha, por muitos e muitos anos estivemos condicionados a vir para uma escola, a vir para uma sala de aula física e fazer as nossas aulas de uma forma. Estamos há dias fazendo as nossas aulas online, então quando chegar o momento da gente voltar para a sala de aula, eu brinco, eu falo, mas porque agora a gente já está tão acostumado, tão adaptado a essa nova realidade, a gente fazer diferente, e a gente entende que é diferente, né? Então, nem no sentido de melhor, nem no sentido de pior, mas sim de fazer diferente. Nós vamos sentir falta. E é que está realmente, né, Dori,
não é de uma hora para outra que a gente muda toda uma estrutura, não é de uma hora para outra que nós mudamos tudo. Porém, hoje nós estamos a quarta semana de aula online. É interessante como as famílias já estão mais confortáveis com essa nova dinâmica, com essa nova rotina. Os alunos, os professores, todos os agentes desse projeto, desse processo, como nós já estamos muito mais confortáveis e acomodados com essa nova dinâmica. Porque o ser humano tem uma capacidade de adaptabilidade maravilhosa, imensa. Né? Nós estamos muito valorizados. Nós estamos, na verdade, olha, entrando na reta final dessa nossa conversa. Então, agora eu gostaria já que você fosse, por favor, deixando uma mensagem a tantas famílias que, olha, a Célia, por exemplo, disse, né, a mãe da Giovana, uma aluna nossa, uma mãe muito querida, que a filha não teve celular até os 9 anos, que ela lia 2 livros por semana, dos 7 aos 9, e que precisaram fazer ficha na biblioteca, porque não davam conta de comprar tantos livros e vejam o resultado. Uma aluna brilhante, uma aluna inteligente, uma aluna maravilhosa. Temos muitos pais, muitas mães nos acompanhando, muitos professores do nosso colégio, funcionários e professores, amigos, colegas de outros colégios também. Temos parentes, temos amigos e todo mundo com muitas dúvidas e com muitas questões, com muitos pontos de interrogação. Então eu gostaria, Dori, nessa retinha final, você deixasse uma mensagem para os nossos professores que nos acompanham, para as nossas famílias, para os nossos alunos, enfim, para todas as pessoas que têm nos acompanhado ao longo dessa live na noite de hoje. Por favor. Então, vamos lá. Nesses, acho que 8 minutinhos, né, que nos restam aqui, eu vou procurar sintetizar aqui um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho de... Quando a gente fala de metodologia ativa, é muito comum que já nos pergunte como é que funciona uma sala de aula invertida? Né? Que a sala de aula invertida é uma das possibilidades dentro das metodologias ativas. Existem muitas, né? Mas quando fala de metodologia ativa, automaticamente já vem no tipo de metodologia ativa que a gente chama de sala de aula invertida. E o que é isso? É fazer a inversão da lógica de trabalho mesmo, né? Então, ao invés do aluno ir para a escola para ouvir o professor ensinar sobre determinado conteúdo, o professor vai propor o contrário, que o aluno, por meio de encaminhamentos que o professor dê, ele possa, então, estudar sozinho, sem explicação nenhuma, num primeiro momento do professor, né? Só que, de acordo com todo esse processo que o professor vai encaminhar, o aluno, todos eles participando, e aqui nós precisamos construir uma cultura para isso, porque essa cultura ainda não existe, aos poucos a gente vai chegando lá, mas que... Não é da noite para o dia, né? Mas que os alunos cheguem na escola com conhecimento já substancioso a respeito daquele assunto que vai ser tratado, né? Então, vamos utilizar aqui a plataforma digital, vamos utilizar as trilhas, vamos utilizar outros sites, vamos utilizar lá o Kahoot, que o professor pode construir quiz, né, sobre aquele assunto que está tratado. E então o professor vai receber esses alunos para que eles comecem a colocar o que eles entenderam, de tudo aquilo que eles viram no livro, de tudo aquilo que eles puderam pesquisar onde o professor indicou, e aí o professor vai amarrando tudo isso. Quando nós fazemos tudo isso, nós colocamos o nosso aluno como protagonista. É ele o sujeito principal da sua aprendizagem. É esse o tal do aprender a aprender que o relatório da Unesco diz, né? E que quando ele chegar na escola com muitas dúvidas, porque ele vai chegar na escola sem ter compreendido tudo, o professor vai poder costurar esse tecido de uma maneira muito mais eficiente e prazerosa para os meninos, porque eles se sentem
capazes, né? Eles começam a entender alguma coisa que vai precisar da amarração do professor, mas ele já caminhou um percurso. Ele entende, ele se entende como competente, né? E daí nós poderíamos falar do trabalho de rotação por estações, nós podemos falar sobre aprendizagem que é baseada em problemas também. Dizer isso porque hoje nós temos muitas universidades no nosso país, cursos de medicina, de odontologia, de engenharia, de várias áreas que já se baseiam, que já se organizam de forma ou PBL, né, aprendizado baseado em projetos, aprendizado baseado em problemas, que é algo que nós já temos que ter esse olhar para frente também, né, Dori, na formação desse aluno. E que nós só vamos conseguir se a gente começar isso da mais tenridade. Agora, né? Então, pais, validem isso. Entendam que mais fácil para a escola é a gente ficar recitando um conteúdo. Muito mais difícil é o que nós estamos nos propondo a fazer. Então, juntos, a gente vai mais longe. Precisamos desse apoio da família. Então, gente, que recado eu gostaria de deixar aqui para os pais, né? Como é que você pode ajudar o seu filho, então? Né? Primeiro, entendendo que a dimensão da aprendizagem vai além de conteúdo escolar. Tá? A gente nunca vai conseguir ensinar todo o conteúdo para o seu filho, porque o tudo é muita coisa. O tudo a escola não consegue compreender. Então, todo o conteúdo é um recorte, mas esse recorte de conteúdo, ele tem a intencionalidade de desenvolver competências e habilidades. Segundo, entendam, pais, que o seu filho é diferente da criança que você foi. Primeiro, porque ele é um ser único e especial como você. E segundo, que ele está vivendo numa época diferente. Então, as necessidades dele serão diferentes. Talvez, em alguma medida, os bichinhos carpinteiros deles possam ser um pouquinho mais atiçados ou não, né? Mas que cada um é único, né? Outra questão que eu acho importante aqui para o nosso fechamento é que a sociedade é outra. Né? E que a sociedade está exigindo perfis diferentes também e valorização desses perfis. Eu não preciso ser bom em tudo, né? Eu vou me encaminhando para uma área de atuação. Então, entender que a sociedade mudou, né? E que a escola precisa também atender a esses anseios sociais, né? Entender, então, que a aprendizagem é um processo, né? E também que lugar de aprender é todo lugar. Não é só na escola. A criança não aprende só quando ela vai para a escola, né? Aliás, eu vi o meu sobrinho Neto falando esses dias e foi muito bonitinho, né? Ele ensinando por que tem que lavar a mão e o que é o Covid, o que é um vírus com 4 anos de idade. Ele não aprendeu isso na escola. Ele aprendeu isso agora em casa. Então, todos os espaços são de aprendizagem. Tanto as aprendizagens dos conhecimentos escolares, quanto dos valores também. Tá ok? Sim. E, então, assim, pais e professores, o recado agora fica: deixe o seu filho experimentar o sucesso. Não queira fazer tudo por ele. Acredite, aquilo que você diz, nossa, o meu filho é tão inteligente, acredite nessa inteligência, nessa capacidade. Deixe o seu filho errar e acertar. Nós precisamos do sucesso, mas nós precisamos dos limitadores do insucesso também, para compreender que nós não somos onipotentes. Então, a minha mensagem de hoje é essa, tá? Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Nós que agradecemos a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Ó, um beijo para o meu pai, para minha mãe, para todo mundo e para você. Muito obrigada, meu querido. Contem comigo. Boa noite. Como dizem os nossos meninos, tamo junto. Beijo. Tamo junto. Tchau, é isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, querido.